Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa 8ª videoaula das nossas lições de adulto. Hoje estaremos estudando acerca da sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Estaremos lendo para os amados Atos 2, versículo 4, que é o nosso texto inicial, que nos diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, como sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela Igreja hoje. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 1 Coríntios 12 é a segunda parte da nossa leitura. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. O nosso texto bíblico apresentado nesta lição, neste momento, nos apresenta a realidade de que o Espírito Santo distribui dons no meio da sua igreja. Claro que esses dons não podem ser mal entendidos pela nossa parte. Não podemos imaginar de que os dons são nossos ou que podemos fazer o que queremos com eles. Na verdade, o texto é claríssimo ao dizer: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, os dons do Espírito Santo como um todo, ele é concedido à igreja com a finalidade, com uma utilidade para a igreja, para aquela pessoa que está sendo usado naquele dom, também se edificar no Senhor, como é o caso das línguas, e o dom de interpretação junto com o dom de línguas para edificação mútua da igreja que está ali para ouvir a interpretação daquilo que o amado estava falando em língua não compreendida por nós. Então é de suma importância aprendermos, entendermos, segundo as Escrituras, que os dons espirituais eles continuam existindo ainda nos nossos dias. Diferentemente de alguns dos nossos amados irmãos que pregam e que acreditam de que cessou, que foi apenas na era apostólica, as manifestações dos dons. Porém, nós cremos na continuação. E Deus tem testificado nos 4 cantos do mundo as suas maravilhas operadas através da manifestação dos dons. Mas hoje, em específico, a gente está falando sobre o batismo no Espírito Santo e o sinal inicial desse batismo, que é o falar em línguas. Hoje a nossa lição é voltada para esse assunto, já que está falando sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nossa introdução nos diz que vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais. E
De uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como a evidência física do batismo no Espírito Santo. Vejamos então, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. O Espírito de Deus, dentro do nosso primeiro tópico, vai nos falar que o Espírito de Deus, ele havia sido prometido já lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento mostra para a gente a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito do Senhor agindo, por exemplo, sobre a criação, está lá no início, do Gênesis 1, versículo 2, o Espírito de Deus ali presente agindo na criação. Vemos o Espírito Santo agindo na vida de algumas pessoas, como por exemplo na vida de Bezalel, Gideão, o capacitando para vencer o inimigo, na vida de Jefté, que foi também uma pessoa chamada por Deus para cumprir o seu propósito quanto à derrota dos seus inimigos, e agindo sobre sacerdotes, agindo sobre a vida de reis, sobre a vida de profetas, enfim. O Espírito estava lá agindo. Só que há uma diferença desse agir do Espírito naquela época para o agir do Espírito agora no Novo Testamento. O cumprimento da promessa que Deus fez através do profeta Joel é algo diferente, porque fala-se de um derramamento do Espírito. Fala-se de um mover glorioso do Espírito Santo. O que acontecia ali, o Espírito Santo agia através dessas pessoas, mas eles não estavam ali residente naquela pessoa, agindo em toda a sua plenitude. Capacitava, mas não estava agindo. O Espírito de Deus já estava, agindo sobre a face da terra, porque Ele é Deus, é onipresente. Porém, Jesus fala de uma promessa de Deus, de que o Espírito seria derramado. Esse derramar fala de abundância, fala de envolver aqueles sobre os quais ele seria derramado de uma forma muito mais gloriosa e poderosa. Então, aqui no Novo Testamento, entretanto, a gente tem o seguinte, que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo, elas se cumprem no Novo Testamento. Elas se cumprem, E o profeta Joel foi o que profetizou sobre a vinda do Espírito Santo de uma forma copiosa. Vamos ler Joel, capítulo 2 e verso 28. Que está escrito o seguinte: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Essa promessa ela teve o seu cumprimento fiel no dia de Pentecostes e é identificada como o batismo no Espírito Santo. No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, de raça ou de idade. Todos que estavam ali foi cheio do Espírito Santo. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. O que antes era apenas sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre um juiz, para julgar a causa do povo de Deus, para defender dos seus inimigos, agora estava sobre todos. Todos os que estavam reunidos no mesmo lugar, o Espírito de Deus veio sobre eles e os revestiu de poder. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo ainda nos dias atuais. E tem muita gente que não tem recebido o batismo no Espírito Santo porque não tem crido. E o Senhor diz na sua palavra com clareza de que é necessário sim acreditarmos. Vamos ver alguns detalhes importantes relacionados a essa questão do batismo no Espírito Santo. Em primeiro lugar, já apresentamos aqui brevemente de que o batismo com o Espírito Santo é a promessa do Pai. E Jesus comunicou aos seus discípulos antes da sua morte que receberiam poder pelo batismo com o Espírito Santo
que o Pai havia de enviar sobre eles. Por exemplo, nós podemos ver Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. E vamos ler para os amados também Lucas, capítulo 24, versículo 49. Está escrito desta forma: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Veja que há uma promessa da parte do Senhor nosso Deus. Agora vamos ver o texto que nos fala aqui em o Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24, versículo 49, onde deixa claro para a gente que esse batismo no Espírito Santo, esse enchimento do Espírito Santo, tem uma finalidade: revestir os servos de Deus de poder. Não é para enfeitar o crente, mas para revesti-lo de poder, capacitá-lo para uma obra. Veja o que está escrito no verso 49 de Lucas 24. E eis que sobre vós vos envio, a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a finalidade do batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, que traz edificação, tanto sobre a pessoa revestida, como sobre aqueles que o ouvirão, testemunhando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta bênção prometida, distingue-se da experiência da salvação. Uma coisa é a gente crer no Senhor como o ladrão da direita crê e foi salvo. Outra coisa é crer no Senhor, é distinguido aí, é feita a distinção aí, e ser cheio do Espírito Santo. Entende? Devemos observar que Jesus ordenou aos seus discípulos que buscasse o revestimento de poder pelo batismo com o Espírito Santo. Há pessoas que dizem, não é preciso buscar, Jesus faz na hora que ele quiser. Mas ele mandou os discípulos ficarem ali até que do alto fossem revestidos de poder. Ele também disse que se alguém lhe pedisse o Espírito Santo, ele lhe daria. Então é bem interessante que possamos usar alguns momentos das nossas orações para pedir sim ao Senhor que nos encha com seu Espírito Santo. Eles já eram crentes, já criam no Senhor quando o Espírito de Deus veio sobre eles. Nós temos alguns exemplos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Temos aqui 5 referências. Logo no primeiro momento apresentamos capítulo 2, do verso 1 ao 4, que mostra que todos que estavam reunidos no cenáculo eram cristãos. Atos 8:14, os que foram batizados com o Espírito Santo eram novos crentes que acabavam de se batizar nas águas. Atos 9:17 mostra Saulo, que era novo convertido também, porque Ananias o chamou de irmão. Atos 10 fala sobre a vida de Cornélio, a sua conversão junto com sua família e amigos. E que no momento em que ele creu na mensagem do Evangelho, o Espírito Santo cai sobre eles e são batizados, mas creram primeiramente. Temos Atos 19, verso 1 ao 6, onde mostra que os de Éfeso foram batizados com o Espírito Santo. Eram crentes que antes não conheciam nem a doutrina sobre o batismo nas águas, nem sobre o Espírito Santo. Logo depois de terem sido batizados nas águas, Jesus os batizou com o Espírito Santo. Vemos assim que o batismo com o Espírito Santo não é uma coisa que automaticamente acompanha a salvação, mas algo distinto. A Bíblia também usa diferentes nomes sobre essa experiência do batismo. Por exemplo, no primeiro momento apresentamos o batismo com o Espírito Santo. Ele aparece 7 vezes. A palavra batismo tem um sentido de mergulho ou imersão, coisa que realmente condiz com a maravilhosa experiência quando se é imerso na plenitude do Espírito Santo. E é algo extraordinário. Temos também uma outra maneira da Bíblia apresentar essa experiência, que aparece 10 vezes a seguinte frase: ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita no crente, mas através do batismo,
estará nele. É a vida abundante, né? João 10:10 fala sobre essa vida abundante prometida por ele. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Todo o templo do Espírito é cheio, né? Nós entendemos através de Coríntios, capítulo 6, de que agora nós somos templo e morada do Espírito Santo, e esse templo fica ocupado, né? Somos batizados, o Senhor concede o dom de línguas para edificação tanto da pessoa como daqueles que ouvem, e somos aí habitados pelo Espírito Santo, e é uma maravilha ser cheio do Espírito Santo. Também é chamado de revestimento de poder, como já lemos em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas está falando que a principal finalidade do batismo é o recebimento de poder. A gente pode conferir isso em Atos 1, versículo 8, quando o próprio Senhor Jesus falou o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Veja que a finalidade do Espírito Santo ter sido enviado para revestir a igreja de poder é para que nós possamos ser testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver isso com mais detalhe um pouquinho para frente, né? Aqui não se trata de poder intelectual ou físico, mas de poder de Deus. Isso nos faz lembrar o pedido de Eliseu que ele fez a Elias, que ele desse porção dobrada do seu espírito. E nós precisamos sim de um revestimento de poder para que possamos testemunhar o nome do Senhor com maior eficácia. A evidência do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, antes do Pentecoste, havia descido sobre várias pessoas, como por exemplo João Batista, Isabel, Zacarias, Simeão e outros. Porém, nenhuma vez é mencionada manifestação espiritual ligada a essa experiência, como por exemplo o falar em novas línguas. No dia do Pentecostes, veio o Espírito Santo acompanhado de um sinal externo. Que sinal era esse? A Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foi realmente um milagre. Embora que essas línguas fossem desconhecidas por eles, o povo que os ouviu disse: pois os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. O testemunho do Senhor nesse dia foi muito forte. Havia uma manifestação do poder do Espírito Santo ao ponto de estas pessoas que estavam falando em línguas estarem falando de modo que as pessoas que estavam ali de diferentes nacionalidades pudessem compreender a mensagem de Deus e crer. Havia acontecido aquilo que Jesus falara: falarão novas línguas. Alguns procuram explicar este milagre dizendo que aqui se trata de uma língua santa, isto é, de uma linguagem que não mais xinga, que não zomba, mas não é isso que o texto bíblico está falando. É algo completamente diferente e sobrenatural. O falar em línguas deu aos discípulos a certeza de que realmente haviam recebido aquilo que o Pai prometera. Todas as outras evidências que acompanharam o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, alegria, zelo pelas almas, conhecimento da palavra e etc., não lhes podiam ter dado tanta certeza ou tal certeza assim, porque antes do batismo, várias vezes, eles haviam experimentado essa experiência. Só que com o batismo do Espírito Santo e o falar em novas línguas, eles conhecem algo que estava claríssimo, de que o Espírito de Deus havia sido enviado para estar com eles. A mesma evidência continuou a acompanhar todos os que recebiam o batismo com o Espírito Santo. Podemos verificar isso observando as referências registradas em Atos. Por exemplo, Atos 2 e 4 diz que todos falaram em línguas. Atos 8, verso 17. Todos receberam o sinal, pois o próprio Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo. Ele, inclusive, até
oferece, né? Oferece ali, vamos conferir aqui o versículo 17, oferece dinheiro, né? Querendo também essa capacidade, porém a troco de dinheiro, e foi muito repreendido, né, pelo apóstolo por causa disso. E foi muito mal, que o coração não era inteiro, completo, reto diante do Senhor. Em Atos, capítulo 9, versículo 17, Paulo disse: falo mais línguas do que vós todos. Embora ele não fizesse isso em público, porque achava melhor falar de modo que o pessoal compreendesse, mas ele disse que falava mais línguas do que todos os que estavam ali. Quer dizer, aqueles que estavam ali também falavam, né? Atos 10, 45 ao 46 diz que todos falaram em línguas na casa de Cornélio. Atos 19, 6, todos falaram em língua. Vamos ler esse último. Atos 19, verso 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Veja que não foi um momento, uma ação, uma obra realizada apenas no dia de Pentecoste, mas na continuidade da caminhada da igreja naquele tempo e também nos dias atuais. Então, através dos tempos, Jesus tem continuado a batizar com o Espírito Santo, e os que o têm recebido têm falado, sim, novas línguas. O falar em novas línguas não é somente uma evidência, é também uma grande bênção. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, versículo 4, o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Aqui se trata do descanso, do refrigério, que Deus prometeu, inclusive através do profeta Isaías, né, lá por volta do capítulo 28, versículo 11, versículo 12. Até mesmo o próprio Pedro falou acerca desse refrigério, Atos 3,19. Vence o refrigério pela presença do Senhor, pela esperança do Senhor. O que fala em línguas, está em 1 Coríntios 14, versículo 2, o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. As novas línguas constituem uma linha direta para Deus. Além disso, são uma força extraordinária para a vida de oração. O crente então ora em espírito. O que fala em línguas, 1 Coríntios 14, verso 17, dá bem as graças. Devemos observar que a Bíblia ensina que falar línguas não é falar aos homens, senão a Deus. Porém, se houver interpretação, a igreja é edificada. 1 Coríntios 14, versículo 5 e versículo de número 27. Não proibais falar em línguas, mas devemos orar para que Deus conceda também interpretação, para que haja uma edificação mútua no Senhor. A finalidade do batismo com o Espírito Santo, já vimos algo a respeito, mas vamos com mais clareza. A finalidade principal do batismo com o Espírito Santo é o recebimento de poder, como já mencionamos. Foi sobre este poder que Jesus falou antes de deixar os seus discípulos. Este poder que era a maior necessidade deles. Aí eu faço uma pergunta para o amado irmão e irmã que me ouve agora. Será que esse poder não é a maior necessidade nossa agora, quando a igreja está enfrentando todo tipo de ataque por todos os lados? Nós precisamos de poder para testemunhar o nome do Senhor, principalmente diante das oposições, né? O batismo com o Espírito Santo solucionou problemas que surgiram na vida dos apóstolos com a morte de Jesus, como, por exemplo, o medo, né, que se havia apoderado deles, a ponto de evitarem o público e preferiam ficar atrás de portas fechadas. E agora, revestido do poder do Espírito Santo, esse medo desapareceu. Fraqueza, inatividade, a fraqueza que se apoderara deles também desapareceu. Receberam uma coragem maravilhosa para resistir às perseguições e proibições que encontraram, aprisionamento, né? A inatividade em que se achavam desde a morte de Jesus acabou, passaram a ser ativos. O Espírito Santo os impulsionou de modo irresistível à evangelização, não cessavam de
pregar nas casas, nos vilarejos, em tudo quanto era lugar, nas cidades, enfim. Era preso, pregava dentro da prisão, quando soltava, mesmo sobre a ameaça, continuavam pregando. Havia um poder de Deus manifesto ali na vida daquelas pessoas, né? É tanto que é digno de nota também falar o seguinte, né? Que, por exemplo, tem um irmão aqui que está cheio do Espírito, ele está ali, está falando em línguas e tal, e de repente alguém fala um pouco de Jesus para mim. Ele, não, que eu tenho vergonha, eu sou tímido. É algo bem estranho, porque o Espírito Santo ele veio para dar poder para testemunhar. Se a pessoa está lá falando em línguas, né? Está lá cheio, aparentemente cheio do poder e não tem coragem de testemunhar, então algo errado está acontecendo, né? Não é o revestimento de poder apresentado nas Escrituras, entende? Só que não é porque existe alguma manifestação que não é genuína que nós vamos proibir aquilo que é verdadeiro. A experiência do batismo com o Espírito Santo era, no tempo dos apóstolos, absolutamente comum no meio dos crentes. Não era raridade que alguém fosse batizado. No livro de Atos, podemos observar que em todas as ocasiões em que se fala sobre o recebimento do batismo com o Espírito Santo, sempre se diz que todos o receberam. Atos 2 e 4, como já citamos, todos foram batizados. Atos 8, 14 ao 17, também todos. Atos 9, 17, nesse caso aqui foi Paulo, né? Somente Paulo. Atos 10, 41, todos que ouviram a palavra ali na casa de Cornélio, todos foram batizados, né? E Atos 19, do 1 ao 6, todos os varões que ali estavam foram batizados. Então, a vontade do Senhor é que todos participem dessa grande bênção. Do exposto, né, o que passamos aqui para os irmãos até agora, é evidente que o plano de Deus é que todos os crentes recebam o batismo com o Espírito Santo, porque Deus prometeu essa bênção, como está em Atos 2 e 39, a tantos quantos nosso Senhor chamar. Então ele tem chamado você para segui-lo e deseja revesti-lo de poder. Quando Jesus ensinou sobre o recebimento dessa bênção, usou de uma parábola. Disse que assim como o Pai dá pão para o seu filho, assim também dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Lucas 11 e verso de número 13. Esta bênção é tão necessária como o pão, digamos assim. Não pode haver dúvidas sobre a vontade de Deus de nos conceder o batismo com o Espírito Santo. Amém, meus queridos? Então, que possamos estar atentos, que possamos estar alerta, para que de alguma maneira, de alguma forma, nós não venhamos ser enganados e venhamos desistir de uma bênção tão maravilhosa como é o batismo com o Espírito Santo de Deus. Falando sobre esse exercício, né, dos dons espirituais, como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. É necessário que digamos isso. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida, escassa, difícil. Ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo, né, como já falamos, o medo de possíveis abusos não nos serve como desculpas. Não podemos rejeitar as verdades ou as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as manifestações falsas. Sejamos verdadeiros. Sejamos verdadeiros e estejamos prontos a testemunhar o nome do Senhor com poder. Concluímos então nesta lição dizendo que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso fez consciente, né, de sua missão. Contudo,
Após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que esse enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Então voltemos-nos para as Escrituras, voltemos-nos para a Palavra de Deus com todo o nosso coração, desviemos o nosso olhar daquilo que é transitório e passageiro, foquemos naquilo que é eterno, nosso Deus, e Ele nos revestirá de poder para viver um cristianismo autêntico e para proclamar as verdades do Evangelho com poder. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.